Sejam bem-vindos ao Não Alimente Zumbis, eu sou a Nath e venho aqui pra gente conversar de mais uma estreia nacional. Estamos cheios de estreias nacionais nesses últimos dias. E agora, dia 1º de setembro, finalmente estreia Predestinado, um filme que foi rodado lá em 2018 e acabou sendo adiado, pandemia, e agora vai oficialmente estrear nos cinemas. É a história de um médium dos anos 50 que ajudou muitas pessoas, mas que teve que passar também ali pelo processo da descrença, da perseguição. É isso que a gente vê com o Dalton Mello e com a Juliana Paz. A gente tem uma boa leva de filmes espíritas contando histórias reais de casos bem significativos e impressionantes, e agora o Gustavo Fernandes, o diretor, apresenta pra gente o José Arigó, que foi um médium ali que atuou durante os anos 50 e 70, né, durante 20 anos. Ele ajudou milhares de pessoas, mas também enfrentou a justiça por conta, né, de ser algo ilegal, ser considerado uma enganação, que ele estava exercendo a medicina sem, né, realmente ter estudado para aquilo. Só que a gente conhece o Arigó, né, conhecido como Arigó, que é feito pelo Dalton Mello, e a sua esposa, que é a Arlete, vivida pela Juliana Paz, maravilhosa. E a gente descobre como que ele iniciou, né, como ele aceitou se entregar ali e ser realmente esse veículo do Dr. Fritz, que foi um médico alemão que morreu durante a Primeira Guerra Mundial. E ele acaba operando várias pessoas que precisavam de ajuda, mas mesmo assim enfrentando o ceticismo da Igreja Católica e também da justiça. Mas isso tudo vai ser apresentado pra gente em torno de 1h e 45 minutos, como a vida deste homem foi modificada e como também ele conseguiu modificar a vida de várias pessoas. E o Dalton Mello consegue viver este homem, né, o Arigó, de uma maneira muito bonita. A gente compreende facilmente quando existe essa transição do José Arigó pro Dr. Fritz, quando ele tá fazendo as cirurgias lá e, né, falando com as pessoas, curando as pessoas. Existe bem clara essa diferença de personalidades, né, de quem ele tá ali mostrando ser naquele momento, e ele consegue ter toda aquela parte onde ele não quis por muito tempo se entregar a isso. Ele que viveu sendo um homem católico a sua vida toda, sua mulher era muito católica, e a partir do momento em que ele se torna espírita e começa a fazer esses atendimentos, fica ali, mostra no começo o quanto foi difícil para ele compreender tudo aquilo que estava acontecendo e aceitar tudo aquilo realmente como uma missão de vida dele, como uma missão dele aqui na Terra, ser esse veículo para curar as pessoas. Então, o Dalton, eu adoro esse ator. Os irmãos Mello têm meu coração, eu confesso. E o diretor, o Gustavo, ele tem uma minissérie na Globo de 2010, que é com o Selton Mello também, que se chama A Cura. Então, o diretor gosta muito de trabalhar com a família. E aqui ele consegue mostrar o potencial do personagem. Só que perde muito porque o filme tenta abranger esses 20 anos de atuação do José Arigó como médium, e fica corrido, sabe? Tem situações ali que acabam se perdendo e elos de histórias que não ficam bem naturais, digamos assim, sabe? A relação dele com a Juliana Paz acaba ficando bem assim espaçada e batida. Ela tem momentos bem significativos ao longo do filme, onde ela entrega aquela mulher que sempre foi muito católica, mas que sempre acreditou muito no seu marido e naquilo que ele estava fazendo, mesmo sendo totalmente contra a crença dela, a religião dela, e todo o apoio que ela deu para ele. Falando nisso, o cenário é belíssimo, não tem como negar. Eu visitei Congonhas e só olhei assim, eles escolheram as
partes muito bonitas ali, que representam também toda a questão do catolicismo, esse embate que ele vai ter entre a crença que ele foi criado, né, e o seu chamado, a sua missão, o espiritismo, e como a Igreja Católica via, né, a atuação dele, o que ele fazia. Então eu gosto bastante disso, eu gosto muito de como eles representam o cenário dos anos 50, anos 60, é muito bonito, sabe, tu não tem muitas tomadas pelas cidades e tal, mas a questão da caracterização do Danton, da Juliana Paz, também ajuda muito a gente entrar ali naquele universo, né, se transportar para aquele período. Então é um ponto muito significativo, muito bom do filme, é esse do design de produção do longa. Ele acertou muito bem e acerta nas tomadas que ele tem ali de Congonhas. A gente vê um pouco mais ali sobre como essa vida dele, como ele ser médio afetou na sua vida pessoal com a sua esposa e com seus filhos, mas também acaba sendo bem leve. Tem uma outra cena também ao longo do filme que mostra esse impacto, né, da personagem da Juliana Paz ter casado com um homem que acabou virando um médio, e boa parte do seu dia quem está naquele corpo é o Dr. Fritz, não o seu marido, sabe? É uma coisa que talvez gerasse ali alguns conflitos e algumas questões que talvez fossem interessantes, mas a gente vê muito pouco, e a gente vê essa reflexão só no final. Eu sei, não é a abordagem do filme, não foi o que o filme quis contar pra gente, e acaba me agradando a história, porque é realmente bem interessante descobrir um pouco mais sobre a vida do José Arigó, dele como médium. Tem algumas participações bem interessantes ali durante o filme, tem atores muito bons, é um elenco bem recheado, e a gente também tem uma parte que acaba me incomodando, e é uma questão que ficou dentro de mim no final. Por que aquilo me incomodou se eu vejo isso em outros gêneros, como os filmes de exorcismo, onde a gente tem toda a questão ali da religião católica, praticando o exorcismo e tal. E aqui no começo desse filme a gente tem uma parte que é até bem realmente nesse nível, assim, um terror espiritual. E acaba tendo esses apagões em alguns momentos no começo, e sem descobrir, sem entender que ele fez aquelas cirurgias, que ajudou as pessoas, e parece que aqueles momentos, quando ele acaba virando o Dr. Fritz, né, muito terror, muito possessão, é bem estranho. Eu gosto, mas, tipo, aquilo fica só no começo, sabe, os primeiros ali 20, 10 minutos, e depois isso é jogado de lado, não é mais daquela maneira, assim, mas, sabe, quando... É estranho, confesso pra vocês, deu um certo medo no começo, e eu fiquei pensando, parece ser até meio desrespeitoso mostrar assim, sabe, como se tipo, tivesse um espírito entrando dentro dele, e ele vê assim, nas sombras da casa, e entra. A cena inicial é bem chocante, né, dele fazendo ali, ajudando uma mulher, e eu fiquei com isso, entendeu? Tem esse tom terror sobrenatural no começo que eu não entendi e que não permanece ao longo do filme. Mas eu aconselho que vocês assistam Predestinado por conta da atuação do Danton Mello e da Juliana Paz, que são maravilhosos, e para conhecer um pouco dessa história, né, e de como, diferente do que a gente viu nos últimos anos, tem sim médiums, tem sim espíritas que fazem muito bem para as pessoas, e é muito bom ver isso em tela, né? Depois do caso de João de Deus, ali no final de 2018, ver essa imagem e conhecer a história do Arigó, né? E de como ele ajudou as pessoas é muito interessante. Então eu recomendo que vocês assistam a estreia dia 1º de setembro. E se vocês já viram, ou se vão ver, ou se já conheciam a história do José Arigó, me contem aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o likezinho e se inscrever no canal.